Fala galera, voltei aqui. Quem é que já tá aí? Eu vou chamar aqui o Estênio. Estênio, tá me Oi. ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Tô Eu, ouvindo normal. eu vou aproveitar e fazer antes que tu prossiga aqui um comentário Eu que acho que travou o meu vídeo só. tu tá travado aí, mas eu tô te ouvindo bem. É só o meu vídeo que travou. E vou deixar aqui como reflexão, não vou falar como sugestão, como dica, que eu não gosto dessa palavra, né? Que a gente tente, quando for me referir aos patrões aqui, deixar para cortar o trabalhador e fazer esse, eu vou chamar de volta, gente, e a gente continua aqui. Essa semana a gente vai voltar diretamente sobre Pirmo, vão ter alguns cavaleiros essa semana conosco. Ao longo dos dias a gente vai informar vocês quem são. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora E sim. aí eu vou deixar aqui uma reflexão, né, que disse que eu não gosto de falar dica nem sugestão, que eu não gosto muito da palavra, né? Para que, se possível, o patrão, que ele tenha em mente que o mais fraco desse elo é o trabalhador. Então, hoje em dia, como tu falou, as internets estão, o governo está permitindo que não corte, né? Alguns bancos estão renegociando, fornecedores estão renegociando, então deixe para chegar no trabalhador, se você for enxugar o seu custo fixo, deixe para ele ser o último. Né? Deixa como sugestão que tente fazer de uma forma, eu sinto muita carência, e eu ouço de algumas pessoas, que vai vir no Amazonas, Tereza, surpresa, que quando elas não sabem, não conhecem o seu custo fixo, não conhecem o seu básico. E aí, quando o governo fala uma situação dessa, ela logo se assusta e decide, opa, eu posso fazer isso. E quando eu tenho em mente o meu custo total organizado, eu sei que se eu cortar um funcionário, meu representa às vezes 3% do meu custo. E se eu negociar com o fornecedor, representa 30 às vezes. Então, eu acho que como muita gente fala, esse momento vai servir para deixar aprendizado. E um deles, eu espero que no meio equerd especialmente, deixe isso. A gente ter dados, a gente conseguir ter informações, de tornar nossas hípicas, nossos centros equerd, nossos ranchos, cada vez mais empresa, no sentido da organização, da estrutura dos processos. E aí eu, mais uma vez, ratifico. Deixem para cortar o trabalhador no final da cadeia. Converse com o fornecedor, converse com um parceiro, reduza seu prolabore, se possível, e quando for no trabalhador, vendo aquele trabalhador mais humilde, deixe por último isso. É só uma Sim. reflexão que eu quero deixar aqui, e aí você pode continuar aqui. A É, gente pode começar com o Gustavo aqui, né? Já conseguiu ler o que é? eu vou responder para ele já já. Eu até ia comentar isso mesmo, para ele aguardar um segundinho, que é só Tá, para complementar o que tu estás falando. Eu acho que beleza. esse é o raciocínio. Se a gente for parar para analisar quais são as possibilidades que se tem, que a gente está conversando, o governo está trazendo algumas possibilidades que ajudam. Tá? O que a gente tem que ter em mente nesse momento é que a prioridade é que a gente não demita. E é isso que o governo quer. Né? O governo quer dar alternativas para as empresas não demitirem, apesar que vai ser um período escasso, um período muito difícil. A gente está começando esse período. Né? O próprio Estados Unidos, eu não vou chutar números aqui, eu já tinha lido, mas ele falava num percentual bem alto, assim, um aumento aí de 500% ou mais, né? Inicialmente o teto foi 4% de desemprego. Aí ele teve um aumento bem grotesco, né? Hoje tem muita gente desempregada. A maior economia do mundo fala em recessão monetária. Para quem não sabe, recessão monetária é o que aconteceu na Venezuela. Você vai comprar um desodorante com 3 salários mínimos, né? Tô sendo bem esdrúxulo aqui, mas isso é recessão. Exagerando para ilustrar, né? Para ilustrar, né? Estou sendo exagerado para ilustrar. Então, a gente está vivendo um cenário econômico nunca vivido em lugar nenhum. Essas alternativas, a gente tem que pensar o seguinte: não adianta a gente se desesperar agora e sair demitindo, pensar, porque a gente
tem que pensar que isso é passageiro. E se não dá para pensar e fazer tomar alguma decisão imediatamente, o que eu faço? Coloco o funcionário de férias 15 dias, antecipo as férias dele 15 dias, para um pouquinho ali, descansa um final de semana, esfrio minha cabeça. Aí, quando for na segunda-feira, a gente senta ali com o contador, com o advogado trabalhista e vamos ver as possibilidades, vamos fazer conta, né? Hoje, o que eu tenho visto nas empresas é essa antecipação de férias ser a primeira saída. Coloca o quadro de férias, alguns dias aí, depois a gente pensa nisso, porque o tempo que ele está de férias, depois a gente desconta na rescisão dele. E lembrando que adiantando um pouquinho, né, o final do processo deveria ser que a demissão não é sadia para ninguém, né? Sim. Porque se tu demite um funcionário teu de mediano para bom, e no nosso caso, falando do segmento equestre, muitas pessoas são de outros estados. E a pessoa fica sem receber, ela vai logo se deslocar para onde está a família dela. Então a chance de tu ter esse funcionário de volta, quando se passar, vai ser muito pequena. Né? Porque ele vai falar, não é um pensamento apenas restrito na perda financeira. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tu tem um instrutor muito bom, só que ele não é daqui de São Paulo, ou ele não é do Rio, e está dando aula no Rio. Tu vai dispensar o cara, ele vai falar, opa, não vou ficar sozinho aqui. Minha família é de onde? É do Nordeste. É do Sul. Eu me mando para lá. Quando voltar o negócio, aquele teu instrutor, que é o cara que fideliza os alunos, que a turma gosta, quando voltar, e a turma chegar, e cadê o fulano? Já vai ser um processo ruim de retomada. Muitos vão querer parar, vão deixar de estar praticando o esporte. Né? Algumas empresas não têm contrato de fidelidade, como tem os cursos de inglês, as academias. E aí aquele teu grande chamador de aluno, não, ele foi embora para a cidade dele. Então, às vezes, vale a pena tu ter para quem tem condições novamente, para quem conhece sua despesa, falar, opa, eu prefiro ficar, entre aspas, num prejuízo monetário, mas quando voltar eu estou com o negócio funcionando, e o meu concorrente que não vai estar bem, eu vou conseguir ganhar, até ter vantagem sobre ele, né? Isso. Ele precisou fazer isso que eu deixei de fazer. É verdade. Mais um parênteses aí. Tem mais uma pergunta aqui, tu viu? Eu vi. É o Célio Marruaz. Um abraço aí pro Célio. Ele é um amigo nosso lá da Caju também, é esposo da Anne Marruaz. Célio, eu já te respondo. Eu vou primeiro responder aqui o Gustavo. O Gustavo, ele tinha feito uma pergunta aqui, deixa eu só localizar aqui. Sobre o benefício para autônomo. O funcionário que não tem contrato CLT pode usufruir dessa situação em acordo com o empregador, continuar trabalhando e acertar o complemento de salário, já que a receita está difícil, mesma situação para a opção de suspensão do contrato de trabalho. Assim, uma coisa que eu comentei aqui ainda há pouco, Gustavo, aí tu vais acompanhando para ver se eu vou tirar a tua dúvida, e depois eu respondo para o Célio. Essas alternativas, ela é para quem é contratado de carteira assinada. É preciso que esse vínculo exista. Teve uma amiga minha, amiga da minha esposa, ela ligou para mim esses dias perguntando o que eu achava. Né? Não vou falar com a empresa, claro, né? Mas ela prestava serviço para uma empresa sem contrato. E aí ela perguntou assim, e agora? Eles estão querendo assinar minha carteira para poder eu receber esse benefício. O que tu achas? Assim, é difícil a gente dar opinião sobre as coisas, como o Alberto comentou. É difícil a gente dar opinião sobre as coisas. Eu acho que nesse caso, já que ela não tinha carteira assinada, assinar a carteira é bom. Não vou entrar nos pormenores do para trás. Mas, respondendo o Gustavo, se você não tem um contrato com o empregador, essa possibilidade não existe. Nem da suspensão contratual, nem da redução da jornada e nem da antecipação de férias, do banco de horas. Isso aqui é tudo num cenário CLT, carteira assinada. Se você não tem carteira assinada, a possibilidade é o benefício emergencial, que é um valor que pode ser dado. Agora, tu falaste sobre negociação. Se você conseguir fazer essa negociação direto com o
o seu empregador e tentar barganhar com ele é uma possibilidade, porque a gente tem que pensar também no paralelo trabalhista, que se você não tem um contrato, que realmente você, de repente, não poderia ter que ter esse contrato, né? Se você não está numa situação registrada de forma legal, pode ser que haja essa necessidade. Então, vai de uma conversa. Olha, como eu não estou registrado, eu precisaria estar registrado. Que tal a gente tentar fazer um contraponto de valores aqui? É possível, mas a lei não está falando sobre isso. Então, estou dando uma opinião pessoal. Lembrando que as MPs não vão proteger a ilegalidade, né? Ela não vai proteger a legalidade. Né? Isso é Você importante. continua, vai responder do mesmo jeito, vai sofrer sanções, ela não abre essa margem, né? Até porque, para liberar o benefício, precisa transmitir. É preciso ir lá no portal Empregador Web. Hoje, o meu sistema de folha já me notificou que já tem essa possibilidade. A gente gera um arquivo, esse arquivo é importado lá para o Empregador Web, que é um portal, é o mesmo portal do seguro-desemprego. Para a pessoa receber seguro, o empregador precisa ir lá e digitar qual foi o período que a pessoa trabalhou, os dados dela, ou importar da folha essa informação. A mesma coisa precisa ser feita para a pessoa que vai receber esse benefício em função de uma redução proporcional da jornada e trabalho ou na suspensão temporária do contrato de trabalho. Vai ser a mesma ação. Para ele receber o benefício, é preciso que ele esteja contratado. A pergunta do Célio foi aquela questão que eu te levantei do seguro-desemprego. Quando ele de fato vinha perder o emprego, né? Ele já havia falado sobre isso, Célio, mas a gente pode... Roberto, Célio, respondendo Célio, eu não vou responder essa pergunta porque eu não tenho certeza, sinceramente, porque é uma questão do INSS. Eu não tenho aqui na MP, eu não lembro de ter lido algo que fale sobre essa questão do seguro, mas eu entendo, eu posso até confirmar e devolvo essa informação, eu vou postar aqui no history aqui da SD, da minha página, mas não tem na MP que eu me lembre, que eu lembre de ter lido aqui na MP, eu estudei ela algumas vezes esses dias agora, algo que especifique se a pessoa vai ou não receber o seguro-desemprego quando ele for desligado futuramente. Mas eu estava explicando para o Pônei. O cenário hoje, ele é de sobrevivência. A gente tem que olhar o cenário de forma muito racional. A gente precisa pensar. A gente está caminhando para um caos na saúde, para um caos econômico. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Estou te ouvindo. Então a gente está caminhando para um cenário de caos, né? Eu vi eu não sei até que ponto, mas eu vi umas reportagens já sobre alguns outros estados que já estão declarando caos também no SUS, na saúde. Então a gente está caminhando para um período complicado. Se a gente for olhar pelo paralelo europeu lá, Itália, né? A gente vê ali um cenário de... Fugiu o nome agora, quando o exército vai para a rua, Alberto. Sítio? Não, tem um nome que dá. É quando a lei marcial. Né? Lei marcial. A gente está totalmente um caos. O exército, as forças armadas vão para a rua. Então, a gente tem que estar preparado para o pior cenário e ter esperança de que esse cenário não chegue. Mas a gente tem que estar preparado para chegar lá, porque o Brasil ainda tem muitas deficiências. Então, como eu ouvi esses dias, eu me preparo para o pior cenário e tomara que se resolva o mais rápido possível, né? Tomara que resolva o mais rápido possível. Precisa estar preparado para o pior cenário. Então, essa questão do seguro de somente quando você fala em emprego e na manutenção do salário das pessoas, que são pessoas que têm só essa fonte, né? Em a maioria dos casos. Na maioria dos casos. Como eu estava falando, a minha opinião é que mesmo que consuma o seguro-desemprego, eu não acho de todo mal, porque
a gente nunca viveu um período assim, então pelo menos vai ter o seguro-desemprego, né? Eu posso até confirmar depois, Célio, e para ti também, e postar aí no Instagram alguma coisa específica. Eu prefiro não responder com clareza, apesar de achar que é o melhor cenário, tá? Então, nós tínhamos mais duas MPs para falar, né? Mais duas, não é isso? O É, Instagram cortou a gente. na verdade, eu resumi em duas MPs o Então, nosso papo. A sim. terceira é a portaria 139, é só o adiamento do INSS que eu já falei. Ah, tá. Tá. Então a gente estava na segunda MP, que é o MP 936, de 1º de abril. Ela fala da redução proporcional da jornada e salário e fala da suspensão temporária do contrato de trabalho. E eu parei falando na suspensão. Então, imagina que naquele cenário que eu conversava contigo, é, você é meu empregado, eu tenho uma empresa, né, eu tenho, como é o nome lá do hipismo? Uma hípica, é Uma isso, né? hípica. Então, tem uma hípica e você é meu montador de provas, né? Que é esse que, uma das tuas O profissões, cavaleiro. né? Cavaleiro também. Você é meu cavaleiro. E aí, sua carteira está assinada, você é funcionário, você recebe todo mês o seu contra-cheque, 13º, tem suas férias, né? E aí eu decido que a partir de amanhã, atendendo às regras aqui, né, da suspensão, mas você passa a ter o seu contrato suspenso. A gente tem dois possíveis cenários. Um, você recebe os dias trabalhados até hoje, e o restante você não recebe da empresa. Esse é o primeiro cenário. Aí vai para a questão do benefício do governo. Ele vai te dar o seguro-desemprego nesse período. Ok? Deu para Ok. entender? Entendi. Então, você Fala, não Roy. recebe da Grande empresa. abraço, meu Aí amigo. o funcionário vai para casa sem estar desligado, ele vai para casa sem receber. E aí o governo paga o seguro-desemprego para ele. Ok? Esse é um Ok. ponto. O outro ponto, aí a gente vai para aquela questão dos valores, né? Deixa eu encontrar aqui. Ele fala de um valor, salvo engano, é 4.800 o valor da faixa, o valor do 4.500, 4.500, 4.800. A partir desse valor, né, de aproximadamente 4.500, que é o que fala na MP, 4.500.000, que foi o valor que foi percebido pela empresa em 2019, aí ela precisa arcar com 30%, o empregador. Então, se em 2019 eu faturei acima disso, meu faturamento foi superior a esse valor, aí automaticamente o meu colaborador ele vai para casa em contrato suspenso, ou seja, ele não pode ter nenhuma relação, nem home office, ele vai ficar em casa sem trabalhar, como se ele tivesse sido demitido. Ele vai suspender o contrato dele e eu vou precisar pagar 30% do salário dele. E o governo vai pagar 70% do Hoje, isso por até seguro-desemprego. 3 meses, ou não? Na atual É, conjuntura, no atual cenário do que é. tange as MPs. Na MP são 2 meses. 2 meses, tá? 30, ele pode ser de 60 dias ou ele pode ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Agora, para a gente tentar fazer um resumo e caminhar para o nosso encerramento, vamos sair um pouco da questão legal, da questão formal, com a tua experiência, com a situação que está passando. Qual a sugestão que tu dá para o trabalhador, para o instrutor, para o tratador, para o ferrador, para o veterinário que tem a sua clínica e tem um estagiário, e para o empregador, que no caso eu já falei, o veterinário, o dono da hípica, o dono do Aras, tendo como instrumento as medidas provisórias atuais, né? A gente sabe que pode vir a mudar, pode ter novas, pode derrubar as que estão em curso. Qual é a sugestão que tu dá? Qual é o melhor caminho, né? É sentar, é conversar, é trazer um advogado junto, não precisa, um papel de pão, como fala, tem valor, não tem valor.
uma mensagem tem valor pelo WhatsApp, olha, não precisa tu vir, tá de acordo com isso, o e-mail tem valor, qual a sugestão que tu dá, e depois, já para a gente encerrar, onde a pessoa pode acompanhar essas informações? Qual é o órgão oficial? A gente sabe que a gente vive num mundo de notícias falsas, né? Então, onde eu posso, amanhã o jornal publica uma coisa e sabe que é mentira. Aí tu vai negociar com o teu patrão baseado naquilo que não tem valor nenhum. Qual é o órgão oficial que o cara tem que ir, olhar, acompanhar, para falar, opa, isso aqui está valendo hoje, eu posso usar isso aqui como instrumento para balizar minha conversa, o meu acordo. Então, a gente começa com a tua sugestão, e aí depois tu encerra dessa forma. Para as empresas, a minha sugestão é: existem algumas alternativas que você pode fazer sem a necessidade de uma assessoria, que é a antecipação de férias, a antecipação dos feriados, o banco de horas. Tudo isso é possível de você fazer sem uma assessoria jurídica, sem você tendo essa documentação, é possível, é algo que eu enxergo como ser possível. Apesar de precisar da documentação, essa documentação ela está de fácil acesso. Muita gente tem divulgado, é um documento simples. Tá? As outras, eu acho que é interessante uma assessoria jurídica, principalmente para a questão da suspensão e da redução. Por quê? Existe uma questão que já atrelou no STF. Não sei se tu estás acompanhando. O STF concluiu que para você suspender o contrato... Eu ultimamente só tenho acompanhado live de cavalo. Ah, entendi. Eu só tenho acompanhado live de medida provisória trabalhista. Medida provisória. Então, o que ele diz? Tu tens que avisar o sindicato da categoria. Se o sindicato de lá responder de forma negativa, aquele acordo ele é inválido. Entendeu? Então, tá muito delicado. Saiu hoje uma decisão dele um pouco diferente. Não tive tempo de estudar, porque é muito grande. Aí eu tinha a live hoje, saiu um pouco antes de eu chegar aqui, mas pelo que eu li um resumo do advogado lá da empresa, ele diz que mantém dessa forma. Tem algumas peculiaridades, mas tu precisas da validação sindical. Teve algumas mudanças, mas quando você vai fazer, se não tem a validação, ela é inválida, tu não pode suspender. Então tu tem que programar essa suspensão. Então, tem algumas questões técnicas que aí, nesse caso, eu sugiro você fazer com uma orientação jurídica. Tá? Para as pessoas, os trabalhadores, para os que não são empregadores, né, é uma situação bem delicada, porque a gente só tem um benefício emergencial de R$ 600, não tem outra possibilidade para quem não é contratado dentro dessas medidas trabalhistas. O que a gente tem nesse período são soluções como o cancelamento, pelo menos aqui no Pará, não tenho certeza como está em São Paulo, mas aqui muitas famílias, o governo vai arcar com a energia elétrica até um determinado valor. Ele também está fazendo um crédito, né? O governo está disponibilizando um crédito para quem é autônomo, para quem é MEI, para se manter durante esse período. O governo federal está vindo com esses R$ 600. Então é um período de seca, é um período que a gente vai precisar respirar fundo e ir para aquilo que é essencial realmente. Cortar gasto, cortar supérfluos, né? Se tiver TV a cabo, vamos cortar a TV. Eu penso dessa forma. Se eu tenho TV a cabo, eu vou cortar a TV a cabo. Eu vou ver tudo que não é essencial, eu vou cortar para eu passar dessa crise. A gente tem que pensar dessa forma, né? Até porque mesmo as pessoas que têm a carteira assinada, eles não vão receber numa suspensão o valor completo, o valor integral. Ele vai receber o valor do seguro-desemprego, que não é o valor equivalente ao salário dele. Entendeu? Então vai ser um período... Você entendeu essa parte? Entendi. Não vai receber o salário, né? Não vai receber o salário que ele está acostumado. O valor do salário. Entendeu? Então vai ser um valor reduzido, né? Então é importante a gente pensar nisso.
é um período de crise, é um período difícil em que a gente vai precisar se adequar com o nosso bolso e ir somente para o essencial. Com relação à parte da... Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre isso. Pode Parte das notícias. Eu acompanho, porque eu faço uma MBA de Goiânia, BSSP. E aí lá, os professores, eles são bem envolvidos na área trabalhista. Um dos professores, o professor Luiz, ele é do rol lá da Secretaria do Trabalho que trata do E-Social. Então, ele é professor dentro da BSSP. Então, a gente recebe essas informações e trabalha ali na sua essência. Então, é mais tranquilo. Mas uma forma que é importante é o Diário Oficial da União. Toda vez que alguém falar de alguma medida provisória, tu vai ter que ler. Que existe online, né? Ele só existe online agora, na verdade. Ela só existe online. Tem até um aplicativo, DOU, o aplicativo DOU. Ele é o Diário Oficial da União. E lá ele tem até uma possibilidade de te notificar quando sai uma nova medida, uma nova lei. Para quem trabalha na área, eu preciso estar todo tempo vendo, todo dia de manhã eu dou uma olhadinha antes de dormir, vejo se não saiu nenhuma legislação. É muito complicado de falar hoje de uma mídia... Não, eu não quero nenhuma mídia, eu quero justamente o site oficial, que tu, inclusive, acho que está respondendo essa site linha. Oficial. Lá no site do E-Social, para essa parte trabalhista, é legal também. No portal, se jogar aqui no Google ou direto no navegador, portal.esocial.gov.br. Deixa eu anotar aqui. www.portal.esocial.gov.br. Aqui é bem legal porque ele tem um portal de notícias aqui, né? Tem uma aba de notícias. Então, por exemplo, tem notícias que não estão atreladas ao E-Social. Para quem não sabe, E-Social é uma obrigação recente, digamos assim, que vincula todas as transmissões do RH, que antes era para cada órgão, ele vincula para um único fim. Eu vou transmitir tudo de colaboradores para cá. E é o E-Social, é um portal da Receita Federal que agora está sendo administrado pela Secretaria do Trabalho. Então lá tem uma aba de notícias. Então lá é um local que vai te dar credibilidade. Quando saiu a questão até para o doméstico, essa portaria 139 do adiamento do INSS, ele serve para o empregador doméstico também, para quem tem uma empregada doméstica. Então lá ele trouxe essa notícia detalhando como vai funcionar. É bem legal também esse portal. Só para a gente encerrar aqui, o Gustavo, que tem participado bacana aqui com a gente, obrigado, Gustavo, por prestigiar aqui o nosso papo. Ele pergunta, no caso da suspensão, como fazer se o funcionário não tem conta bancária? Isso é uma discussão, porque até ontem a gente estava discutindo isso no grupo. Porque lá no layout aparece que é obrigatório ele ter conta bancária para já ser cadastrado. Tá? Só que hoje saiu um novo layout. Eu recebi no canal da BSP lá, da BSSP, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, eu recebi uma alteração disso. Então, não sei se eles já corrigiram. Eu entendi lá no bate-papo com eles que havia sido corrigido. A minha sugestão é que, se ele não tem conta bancária, eu não sei como é que está na tua região, a questão da casa lotérica, mas nas casas lotéricas tem uma conta chamada Conta Fácil, e aí é muito fácil de tirar. Tu vai lá com identidade, CPF, comprovante de residência, e ele tira na hora aquela conta. Então, pode ser uma maneira ágil de você resolver. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era terceirizada e a gente mandava todo mundo numa casa lotérica que tinha lá do lado para agilizar a abertura da conta e saía na hora, entendeu?
Então, acho que como você falou, eu acho que foi uma boa dica, né? Porque Gustavo, a tá gente já agradecido resolve um aqui. problema com a solução, né? Coloca uma conta lá, né? Estênio, É, queria te diga. agradecer. Gustavo de Recife, um abraço para a turma aí de Recife, Gustavo. Estado forte no hipismo, inclusive, aonde começou os esportes equestres no Brasil foi em Pernambuco. Não é isso, Olha que Gustavo? bacana. Muita gente pensa que foi no Rio, foi em ou São Paulo, não. As primeiras competições equestres foram em Recife, quando os holandeses disputaram com os luso-brasileiros. Inclusive, a pista de Recife, eu tenho o privilégio de, eu sei que não é em meu nome, mas é o nome da pista do principal clube hípico do Nordeste, que é o Caxangá, é o mesmo nome que o meu, é Alberto Viana. Tô certo, Gustavo? Eu tirei foto dessa pista, já fiz muita onda dizendo que era minha homenagem, viu? Recentemente até um amigo teve aí e me mandou o nome a foto também que eu já tinha usado. Mas Ah, temos a aqui a Maurício pista Nassau, Maurício Gustavo, de só que a Nassau. principal é Alberto Viana, que é de grama, aí no Caxangá. Então, Stênio, muito obrigado. Olha aí, viu? Ele confirmou aí. Né? Gustavo, ó, Lá é com N. eu não sei se eu consegui contemplar aí, Gustavo, as dúvidas, mas se tiver alguma dúvida que eu não tenha contemplado, mande uma mensagem lá no meu individual lá do Instagram, que eu posso mandar meu WhatsApp. Se tiver contato com o Alberto também pode, o Alberto pode dar meu WhatsApp, a pessoa se identifica, diz que estava na live, e a gente vai dar ajuda, tudo que for possível aí para ajudar nesse momento, tá bom? Queria agradecer, então, a todo mundo que participou, a Tereza, que sempre está aqui com a gente, que é uma pessoa muito bacana. Já é um patrimônio do hipismo brasileiro, né, Tereza? E todos os cavaleiros que participaram aqui, o Rodrigo Chaves, o Gui. Tá tendo uma outra live no mesmo horário, infelizmente coincidiu. A gente tenta não fazer no mesmo horário, que tem uma outra turma que faz live junto conosco, na mesma linha, Stênio. E a gente tem tentado não coincidir horário. Só que hoje não deu, a gente acabou coincidindo. Então, quero antecipar o pessoal que está aqui com a gente. Essa semana tem live, vai ter a primeira Amazônia que a gente prometeu que a gente cometeu esse deslize de só trazer homens, de só trazer cavaleiros. Então a gente vai trazer uma Amazônia, uma mulher. Daqui a pouco eu conto para vocês quem é. Aproveito e convido vocês para, acho que amanhã, ou não, quinta, vai ter outra live do Pedrinho, do Pedro Teixeira, com o Rodrigo Chaves, outra aula prática. E amanhã no Yuri Conde, não esqueçam, tem a live, se eu não me engano, amanhã, com o veterinário da Constelação Brasileira. Então, nosso propósito, Stênio, é levar para as pessoas do cavalo nesse momento de quarentena cada vez mais informação, mais conhecimento. A gente tem conversado, hoje nós somos 6 pessoas que estão fazendo live, assim, que têm contato um com o outro. Quarta, né, Gustavo? Obrigado. E levar um pouquinho do cenário hípico, da experiência de cada cavaleiro. Não, não, Teresa, não é a Karina, não. Surpresa. Ah, desculpa, a do Pedro, que é quarta-feira. É surpresa, Teresa. Tu vai gostar. E te agradeço pela disponibilidade, pela disposição. Né? Tenho certeza que tirou muitas dúvidas e que a gente possa cada vez mais contribuir para que esse momento seja passe com o menor dor possível para todo mundo, né? E especialmente falando da nossa área, do cavalo, do hipismo. A gente está com saudade que a gente possa logo passar por isso, que voltar às competições, que é algo que a gente sente muita falta. E mais uma vez te agradeço, em nome do pessoal que passou por aqui, que acompanhou a gente. E agradeço a todos que estão aqui conosco. E que Deus nos abençoe e até breve. E só Amém. para lembrar quem está ouvindo a gente aí, o Stênio tem uma consultoria e trabalha numa empresa, como eu falei no começo, que pode procurar no Instagram, que é SD, não é isso? Eu até comentei aqui, mas o meu próprio comentário tem como ver como está o Instagram, Isso. sd.recursos humanos. Então, quem tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. Hoje está todo mundo trabalhando remotamente, ele consegue dar esse respaldo, essa consultoria, essa assessoria, esse suporte mesmo à distância. Com certeza. E com certeza é muito válido a gente fazer as coisas sabendo o que está fazendo e sendo bem orientado. Quem é do cavalo sabe como é importante ter uma boa orientação na pista, na aula, no seu cavalo e nessas áreas que não são as áreas afins também. Stênio, mais uma vez, muito obrigado.
Um abraço De na nada, sua digníssima precisando. esposa, Se toda a quiser, família. se quiser remarcar também, para o pessoal que não conseguiu assistir, a gente combina a agenda. Essa semana, pelo menos até quinta-feira, todos os dias eu tenho algum compromisso aí online, né? Tranquilo. À noite. Mas aí a gente combina depois a agenda, se tiver necessidade, aí se tu vê que tem mais gente precisando, ou de repente montar um outro rol de dúvidas aí, falar, não, vamos trabalhar sobre isso aqui, a gente faz também, não tem problema. Tenho que mandar uns abraços aqui para Terezinha, que eu já mandei, por Cristóvão de Lageriza. Cris, forte abraço, meu amigo, para a turma aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que ele não está em Porto Alegre mais, está no interior, para o Roy, para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Abraço para todos aí, meu irmãozinho, fica com Deus e até breve. Dê um abraço da sua esposa. Pode deixar, pode deixar. Sua Um mãe que é, abração aí na também, sua abraço mãe na que é, Rafaela, na sua mãe. e nossa mãe que é muito especial também. Amém. Fica com Deus, meu Beijo, irmão. fica com Deus Beijo. todos. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, Cris.